Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula. Hoje a nossa aula vai ser de Geografia. Gostaria que vocês pegassem o livro, volume 1. Abrisse lá no capítulo 3, na página 22. Hoje nós vamos estar falando sobre as desigualdades sociais no Brasil. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nesta imagem. Estão observando? A pergunta é: o que é tratar os três com igualdade? Dá uma caixa para cada um ou dá duas caixas para o menor, já que o maior não precisa de nenhuma? São, como diz a imagem, dois conceitos totalmente diferentes. Ou seja, se você der uma caixa para cada um, a maioria das pessoas dirá que você fez a distribuição igualitária. Portanto, foi feita justiça? De outro ponto de vista igualmente válido. A justiça é fazer com que cada um pudesse ter a chance de atingir o seu objetivo. Qual é o objetivo dessas crianças? Ver o jogo. Para isso, um deles não precisaria da caixa nenhuma e o outro precisaria de duas. Quando isso se aplica a caixas e a criança, dificilmente vai haver grandes discórdias, mas basta transferir isso para a vida real e ver alguns exemplos atuais da nossa política para ver como isso tudo ia gerar uma grande discussão. Eu gostaria de citar apenas um exemplo aqui do Bolsa Família. Muitos acham, por quê? Para quê? Dá só para alguns. Se todos têm, já que nós vivemos no mundo, no Brasil que nós queremos de igualdade, então dá para todos. Se um recebe, dois recebem, todos deveriam receber o Bolsa Família. E outros pensam, por que eles não correm atrás daquilo que eles querem? Por que eles não vão atrás dos seus objetivos? Econômica. Quando fala econômica, já sabemos que está se referindo a dinheiro. De um lado desta imagem, nós podemos ver casas, piscina. Nós sabemos que as pessoas que vivem aqui, elas têm conforto, elas têm comida todos os dias, ela tem uma caminha quentinha que aguarda no final do dia para descansar. Já desse outro lado aqui, mostra a realidade triste de muitas famílias. Será que todas elas queriam estar morando aqui? Uma casinha em cima da outra, toda tumultuada, correndo risco de vida? Não. Por que vive assim? Por conta da desigualdade social. Enquanto alguns têm muito, outros têm nada. Esse lado aqui, com certeza, as pessoas não têm um pingo de infraestrutura. O que é infraestrutura, tia? Água tratada, esgoto, energia. E sem falar que eles também não devem ter aquele conforto todo que nesse outro lado aqui nós podemos ver. Às vezes eles não têm uma cama para dormir, eles colocam a cobertinha no chão e ali mesmo dormem. Às vezes nem o que comer tem todos os dias. Você tem que agradecer o papai e a mamãe que todos os dias dá comidinha para você, que tenta te agradar de todas as formas, te dando conforto, tentando atender todos os seus pedidos dentro do possível, aquilo que o papai e a mamãe acham correto, ok? Essas pessoas, as crianças que vivem aqui, às vezes não tem nenhum brinquedo. Aquele carrinho que às vezes você fala assim, eu não gostei desse carrinho. Aquela boneca que às vezes você fala, que boneca feia. Tem muita menininha que mora aqui que queria uma bola para brincar, uma boneca para colocar para dormir, ou então um carrinho. A realidade deles é outra, é totalmente diferente da nossa. Por quê? Por conta da desigualdade social. Aqui, no caso, nós estamos falando da desigualdade econômica, onde alguns têm mais
e outros têm menos e alguns não têm nada. Índice de Gini, ele mede a desigualdade social, ou seja, a desigualdade econômica. Ele é um índice que varia de 0 a 1, onde o 0 significa igualdade completa ou zero desigualdade e o 1 significa completa desigualdade. Gostaria que vocês prestassem atenção no exemplo que eu vou dar. Eu acho que é uma forma simples de entender. Vamos lá? Em uma empresa onde produz 1.000, tem 100 pessoas trabalhando e cada um ganha 10. Nesse caso, o índice foi 0, ou seja, zero desigualdade. Todo mundo não trabalhou igual? Não foi 1.000 a produção? 100 pessoas trabalhando? Não houve a igualdade? Por isso, cada um recebeu 10. Agora, nesse mesmo exemplo de um país com 100 pessoas e uma produção de 1.000, apenas uma pessoa ganhasse esses R$ 1.000. O índice de Gini aqui seria 1, que representaria uma desigualdade completa. O índice considera sempre no seu cálculo duas variáveis. Quais são essas duas variáveis? População e renda. E compara a população de maior renda com a população de menor renda. Agora nós vamos estar falando sobre a desigualdade de raça. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo e a cor da pele é um elemento estruturante da diferença entre grupos. A desigualdade racial é refletida em diferentes condições, renda e emprego dessa população. Apesar de negros serem cerca de 54% da população, os índices socioeconômicos não são proporcionais entre toda a população. Foi feita uma pesquisa nacional por amostra de domicílio, que é o PNAD do IBGE, mostra essa disparada em vários aspectos. Em 2017, a taxa de brancos com ensino superior completo era de 22,9%, enquanto que a de negros era apenas de 9,3%. O analfabetismo, aquelas pessoas que não sabem ler, em 2016 era maior entre os negros e pardos, que contavam com 9,9% de sua população incapaz de ler. Nesse mesmo ano, a taxa de brancos analfabetos foi de 4,2%. A taxa dos jovens entre 15 e 17 anos que estavam fora da escola é maior entre os negros e pardos do que entre brancos, enquanto 7,2% dos brancos não frequentam a escola. Nessa faixa etária, 10,2% e 11,6% de pardos e negros, respectivamente, não estão na escola. Renda, vamos falar aqui um pouquinho da renda, dinheiro. A pesquisa também mostrou, em 2017, a renda mensal de negros e pardos variava entre R$ 1.570 e R$ 1.606, enquanto a média para os brancos era de R$ 2.814. Os negros e pardos também representavam os mais pobres. Os pesquisadores isolaram os 10% mais pobres do país e verificaram que destes, 75% eram negros e pardos. A origem da desigualdade racial no Brasil é resultado do longo período de escravidão, que durou cerca de 350 anos. Considerando os pouco mais de 500 anos de história do Brasil, é possível perceber o quanto a história do país se confunde com a história da escravidão. Ao longo desses 350 anos, o Brasil foi o país ocidental que mais recebeu escravos. Foram 4,8 milhões de negros desembarcados de navios negreiros nas costas brasileiras. E foi também um dos países, o último, a abolir a prática. Que prática é essa? Da escravidão. Com o fim da escravidão, a situação dos libertos continuou difícil. Por que continuou difícil?
eles não tinham moradia, eles não conseguiam trabalhar e isso os obrigou a continuar em espaços marginalizados da sociedade. Ou seja, mesmo com a abolição da escravidão, a mobilidade social continuava quase impossível. A desigualdade racial existe? Infelizmente, sim. Como a história do Brasil está muito mais marcada pela existência desse regime, as consequências ainda não foram devidamente corrigidas. As políticas que tentam reverter as injustiças históricas são chamadas de políticas afirmativas. Políticas afirmativas. É uma das mais famosas dessas ações no Brasil são as cotas raciais. O que são as cotas raciais? São reservas de vagas em universidades públicas para negros, não só para negros, pardos e indígenas também. Não é apenas no Brasil que existem essas cotas raciais. Esse modelo de política foi implementado pela primeira vez lá nos Estados Unidos, na década de 1960. O intuito das cotas é dar oportunidade de acesso à educação à população negra e indígena e considera um número inferior de pessoas dessas etnias que cursam curso superior em relação aos brancos. Desigualdade de gênero. Até hoje é muito comum ver homens e mulheres trabalhando numa mesma empresa com o mesmo cargo, porém há uma grande diferença de salário. O porquê isso acontece? Se ambos têm o mesmo cargo, trabalham 8 horas por dia, por conta da desigualdade de gênero. Gostaria que vocês observassem agora esse gráfico. Ele fala da desigualdade de gênero no Brasil em 2016. Eu gostaria que vocês prestassem atenção aqui na frequência escolar do ensino médio. Homens, 60,2% frequentavam, conseguiam concluir o ensino médio, enquanto as mulheres, 73,5%. Agora, tempo dos afazeres domésticos, vamos falar aqui do total. O total de homens que ajudam em casa, que gostam dos afazeres domésticos, é 10,5%. Já as mulheres, 18,1%. Ou seja, muitas delas têm a mesma jornada de trabalho, ou seja, trabalham o dia inteiro, quando chegam em casa, ainda vão fazer comida, ainda vão arrumar uma casa, preparar para o outro dia. Na representação política na Câmara, apenas 10,5% são mulheres. Ou seja, observe esse desenho aqui, tem 20 pessoas, 18 são homens e 2 mulheres. Ou seja, 10,5% na Câmara são representadas por mulher. Agora, vamos falar aqui nas diferenças salariais. Olha quanto ganha uma mulher trabalhando na mesma empresa, o mesmo cargo, a mesma hora de serviço, o mesmo horário, 8 horas por dia. Uma mulher recebe em média 1.764 e um homem 2.306. É justo isso? Por que tratar a mulher com essa desigualdade? A mulher é tão capaz quanto o homem, senão não estaria ocupando o mesmo cargo e a mesma função, não é isso? Abrissem um livro, né? Para colocar assim na página 28, acompanhasse o texto, o processo de urbanização e as desigualdades sociais. Vou ler. A urbanização é um processo demográfico caracterizado pela concentração da população nas cidades, ou seja, pelo crescimento vegetativo, seja pelas chegadas de imigrantes ou dos dois. No Brasil, o rápido e desordenado crescimento das cidades resultou em diversos desafios e problemas relacionados à infraestrutura urbana. A infraestrutura urbana compreende o conjunto de equipamentos
e serviços necessários ao desenvolvimento das funções da cidade, bem como a garantia do direito de serviço público, tais como transporte coletivo, espaço público, lazer, moradia, saneamento básico. O que é saneamento básico? Água tratada e esgoto, oferta de emprego, entre outros. Vamos falar aqui um pouquinho sobre êxodo rural. Vocês lembram o que é êxodo rural? É a saída do homem do campo para a cidade. O porquê que isso acontece? Por que um homem que mora lá na zona rural, que ele mora no campo, ele vem para a cidade? Ele vem em busca de estudo, ele vem em busca de uma vida melhor, ele vem em busca de dar aos seus familiares aquilo que às vezes ele não conseguiu ter para ele. Mas será que é bom isso? Muitos dos que vêm lá do campo tentar a vida na cidade, eles não têm sucesso. Lembra lá no início da nossa aula, quando a gente vê aquelas casinhas tumultuadas? Muitas são pessoas que vieram do campo, que tentam a vida aqui. Aí, ou seja, aí acaba que o desemprego, a fome, alguns deles também não têm casa, que eles ainda construíram aquelas casinhas, uma em cima da outra, sem infraestrutura nenhuma. Mas alguns vão morar na rua mesmo. Não tem dinheiro nem para voltar para a sua cidade, nem para voltar para o seu estado, ou seja, ficam ali. Aí o que acontece? Eles se distanciam da família, porque aquele contato que tinha antes vai acabando. O porquê que isso acontece? Por conta da desigualdade. Mas você sabia que hoje o governo já tem investido bastante na zona rural? E isso, ele tem reformado as escolas, muitas escolas do campo já têm ar-condicionado, uma estrutura toda diferenciada. Nós estudamos isso lá na salinha, vocês lembram? Também ele tem oferecido aos pessoal que trabalham na agricultura, que mexe com terra, criação de animais, ele tem oferecido ajuda econômica também. Ou seja, estão fazendo esse investimento para que as pessoas que moram no campo permaneçam lá. Não aconteça isso que às vezes acontece. Vem para a cidade tentar uma vida melhor e às vezes não conseguem o seu objetivo. Então, gente, só para finalizar a nossa aulinha hoje. No Brasil, assim como em outros países, a desigualdade social é um indicador de graves problemas. Por isso, promover a inclusão social, econômica e política é essencial para que todos tenham seus direitos garantidos, ok? Eu vou deixar no livro de geografia as páginas 30 e 31 para vocês estarem respondendo. Então, a Tiriane se despede aqui. Até a próxima aula. Beijo!